sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo domingo, nós vamos reviver na igreja um dos momentos mais emocionantes da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, os seus últimos momentos aqui na terra, a sua ascensão aos céus. Jesus havia ressuscitado, havia 40 dias. Durante aqueles 40 dias, ele foi instruindo os apóstolos, ou dando as suas últimas instruções, e fortalecendo também a fé daqueles primeiros cristãos, seus primeiros seguidores. E naquele dia derradeiro, todos eles já estavam convencidos de que Nosso Senhor era o Messias, o Filho de Deus, que veio a este mundo para realizar a salvação do gênero humano. Nosso Senhor reuniu os apóstolos para se despedir deles e também para ordenar que eles fossem pregar o Evangelho da redenção a todas as nações, e para que pudesse então batizar aqueles que crescem na sua mensagem. E por fim, ele prometeu que não lhes deixaria sozinhos, mas enviaria da parte do Pai um outro defensor, o Espírito Santo. E assim a Santíssima Trindade estaria com eles até o final dos tempos. Quando terminou de falar, foi se elevando ao céu até desaparecer numa nuvem para receber a glória que era justo que ele recebesse à direita do Pai. Os apóstolos ficaram tristes com aquela separação. Por isso, a festa da Ascensão, ela tem algo de tristeza para nós. Quem não gostaria de que Jesus permanecesse conosco, para que pudéssemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, vê-lo sorrir, vê-lo trabalhar, sendo instruídos por ele. Imagine uma catequese com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas era justo e necessário que Nosso Senhor voltasse ao Pai. Era muito justo que ele recebesse o prêmio da vitória que ele havia alcançado na cruz. Era justo que ele fosse glorificado depois de ter nascido pobre, depois de ter vivido pobre, de ter sofrido tudo que sofreu na paixão, ter sofrido aquela morte ignominiosa, atroz, que sofreu para nossa salvação, sofreu por nós. Por isso,
se a ausência de Jesus nos deixa triste, se humanamente gostaríamos de tê-lo junto de nós, né, fisicamente, visivelmente, a sua glória no céu, onde está também preparando para nós um banquete extraordinário, né, um banquete de festa jamais visto nesta terra, né, um palacete celestial, onde nós vamos morar lá perto dele para sempre, né? Isto nos faz muito felizes. Além do mais, Jesus Cristo, ele deu um jeito de ir e ao mesmo tempo ficar. Ele ficou fisicamente presente, né, com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma, ou seja, com toda a sua humanidade e também com a sua divindade, aqui na Eucaristia, como está neste sacrário. Numa Quinta-feira Santa, São José Maria nos fala de modo comovente de como Jesus Cristo fez isto, como ele foi e ao mesmo tempo ficou, dizendo-nos que as pessoas que se amam, elas normalmente, elas fazem algo, para que fique marcado aquela despedida, deixam algo de especial à pessoa com quem está se despedindo. Elas desejariam, são palavras dele, permanecer sempre juntas, mas o dever, seja ele qual for, obriga-as a afastar-se uma da outra. Não podem continuar sem se separarem, como gostariam. Nessas situações, o amor humano, que por maior que seja, é sempre limitado, recorre a um símbolo. As pessoas que se despedem trocam lembranças entre si. Possivelmente uma fotografia, uma dedicatória de tão ardente que é de se admirar que o papel não se queime, mas não conseguem muito mais, pois o poder das criaturas não vai tão longe quanto o seu querer. Assim, Jesus Cristo, que tinha que partir, como nós vimos, era necessário e conveniente, justo, quis deixar aos seus discípulos, quis deixar para nós uma lembrança desse seu amor por nós. Mas ele pôde fazer aquilo que nós não podemos, não conseguimos. E assim é que continua a nos instruir, né, São José Maria. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, não nos deixa um símbolo, mas a própria realidade. Fica ele mesmo. Irá para o Pai, mas permanecerá entre os homens. Não nos deixará um simples presente que nos lembre a sua memória, uma imagem que se dilua com o tempo, como a fotografia que em breve se esvai, amarelece e perde sentido para os que não tenham sido protagonistas daquele momento amoroso. Jesus, então, fica milagrosamente nas espécies do pão e do vinho. Há uma música do folclore mineiro que foi gravada por Milton Nascimento, que canta, ou seja, que geralmente ela é cantada na festa do Divino, e ela diz assim: onde mora o cálice bento e na hóstia consagrada, onde Deus fez sua morada. Por isso, quando nós comungamos, e vocês poderão
logo voltar a comungar, né, nós entramos em contato físico direto com Jesus. Sim, contato físico, né, de modo milagroso, mas real, né, verdadeiro, porque acreditamos naquela promessa que Ele nos fez. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, pela Eucaristia, nós permanecemos com Jesus. Jesus permanece conosco, apesar de ter subido aos céus. E essa é a fé que nós professamos. A fé que nos dá uma luz divina à nossa inteligência, é o Senhor que nos dá, que faz com que nós sejamos capazes, né, de conhecer verdades sobrenaturais que estão muito acima da nossa capacidade intelectual. Por ela, nós sabemos que Jesus está na hóstia consagrada. Está nesse sacrário, como está em todos os sacrários onde está uma hóstia consagrada. E por isso, nós cremos, né, na sua palavra. Né? Nós cremos na instrução que Ele deu aos apóstolos e apóstolos nos transmitiram. E a Igreja, todos os sucessores dos apóstolos, nos transmitiram e chegaram até nós essa verdade, né? Essa Igreja que foi fundada por Jesus Cristo, fundada sobre a pedra dos apóstolos, né? Nisto, os nossos sentidos não podem nos valer. Nós não vemos a Jesus Cristo. Nós não ouvimos a Jesus Cristo. Nós não podemos tocar nele. Mas, sim que podemos acreditar e ter a certeza de que, na comunhão, nós entramos em contato com esse mesmo Jesus, que aqueles que tiveram com ele na terra, antes dele subir aos céus, tiveram, tocaram, ouviram, puderam, então, vê-lo. Jesus, portanto, subiu aos céus, mas também ficou na Eucaristia. E nela nós vemos Jesus com a luz da fé. E assim nós podemos ser, de alguma maneira, até mais bem-aventurados do que aqueles que puderam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Isso nosso Senhor mesmo que disse, quando pela segunda vez ele apareceu aos apóstolos, depois da ressurreição. A gente sabe que Tomé não estava presente na primeira, depois estava presente na segunda, quando os apóstolos então tentaram convencê-lo que Jesus tinha ressuscitado, e ele disse: eu só vou crer quando tocar, quando ver o seu lado aberto, o furo dos pregos, assim eu poderei crer que realmente é ele que ressuscitou. E aí Tomé foi ao cenáculo naquele segundo domingo da Páscoa, Jesus Cristo apareceu, Nosso Senhor pediu para ele: olhe, veja, toque-me, veja que sou eu mesmo. E Tomé então fez aquela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E aí Nosso Senhor então lhe disse: bem-aventurado você é, Tomé, porque creu vendo, mas mais bem-aventurados, mais felizes serão aqueles que, sem terem visto, crerão. Estava falando de nós. Na verdade, nós cremos dessa vez, nós não tocamos as chagas de Cristo ressuscitado, as marcas da sua vitória, mas nós tocamos em todo o seu corpo quando comungamos ele na Eucaristia. Na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, aquela parábola que mostra como o rico não foi para o seio de Abraão e o pobre Lázaro foi. Aí o rico tenta
fala, né, com Abraão para que Lázaro possa ir molhar um pouco, né, a sua língua, porque ela está seca, um pouco da água que traga do seio de Abraão, porque lá no inferno não há nenhuma água. E Abraão lhe disse que há um abismo entre eles, Lázaro não pode ir. Lázaro, enfim, que ele tinha recebido os prêmios da terra pela sua riqueza, pela sua pomposidade de vida, e Lázaro só injustiça, só miséria. Então, estava recebendo agora a recompensa e ele estava recebendo, então, o castigo, né, do seu egoísmo. Mas aí, então, o rico Epulão diz, então, mande, pai Abraão, Lázaro, aqui, avise os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, avise para que eles se preparem, para que não venham aqui como eu estou, né? Ele indo e anuncie realmente onde eu estou e o que eles devem fazer para não ser como eu. E Abraão então lhe diz, se eles não acreditam em Moisés, não vai ser um morto, né, que ressuscite, que vá a eles e diga a verdade. Eles têm que acreditar nas palavras de Moisés. E assim é que nós também precisamos acreditar, né? Não é necessário que venha, né, nenhum anjo, não venha, né, os apóstolos, aqueles primeiros cristãos, para dizer, olha, ele ressuscitou, realmente, ele está na Eucaristia. Não, acreditamos nas palavras, né, nas palavras que Jesus Cristo nos deixou, e isso nos basta, né? Portanto, Jesus subiu aos céus, mas na comunhão e no sacrário, nós podemos ter essa mesma intimidade com Ele que tiveram os apóstolos, as santas mulheres, aqueles primeiros cristãos. Jesus subiu aos céus, mas deixou-nos esse tesouro inestimável que é a Eucaristia, centro e raiz da nossa vida cristã, onde temos toda a força que Nosso Senhor então nos dá com a sua graça através desse sacramento para que nós possamos ser santos. Outra ideia interessante para considerarmos nesta meditação é por que Jesus ficou 40 dias ainda na terra depois da sua ressurreição. Um dos motivos, como lembrei no princípio, foi para reforçar os apóstolos nos ensinamentos anteriores, aquelas instruções que Jesus Cristo tinha dado. Então, Nosso Senhor reforçou a eles aquelas instruções, agora de uma maneira que eles pudessem entender melhor, né, depois de ter passado toda a sua vida foi cumprida na cruz, e ainda ensiná-los aquilo que faltava ensinar. E também prepará-los para dar continuidade à sua missão salvadora. Então, por isso, ficou naqueles 40 dias. Agora, o motivo principal não foi este. Foi para deixar evidente que ele tinha ressuscitado, né? Que aquilo não foi um delírio das mulheres que foram ao sepulcro e inventaram aquilo, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, né? Que foi uma criação do subconsciente dos discípulos de Emaús, né? Que estavam tão tristes e sonharam, né? E que Jesus Cristo lhes tinha aparecido, né? E que foi uma miragem, aquela aparição no cenáculo. Não, então, Nosso Senhor ainda ficou 40 dias e apareceu para 400 pessoas para mostrar, eu ressuscitei mesmo. Porque nós somos assim. Quando passamos um dia com um grupo de pessoas, poucas coisas ficam na nossa memória daquelas pessoas, né, que conviveram conosco naquele dia. Agora, quando a gente passa um mês, quer dizer, passa 2 meses, já vão 2 meses de confinação, né, ficam mais registradas, né,
as coisas pessoais dessas pessoas com as quais nós convivemos, seus gostos, o seu sobrenome. Estou dizendo com pessoas que a gente conhece pela primeira vez, está entrando, né, e convive, né, num momento. Então, vai conhecendo o seu sobrenome, seus afãs, sua família, etc. E por isso Jesus quis passar 40 dias com aqueles primeiros cristãos, para confirmar eles na fé. Por isso é que, com bom humor, quando Maria Madalena encontra-se com ele ressuscitado, né, ela vai pela segunda vez ao sepulcro, fica chorando, né? E aí Jesus Cristo lhe aparece, ela pensa que em princípio era o jardineiro. Senhor, onde puseste que eu vou lá e pego o corpo dele, que eu quero embalsamá-lo, né? Aí Nosso Senhor disse, Maria, olha para trás e vê que era Jesus, né? Aí corre e agarra os pés de Jesus, né? E Nosso Senhor com bom humor lhe diz, calma Maria, eu ainda não subi para o Pai, eu vou ficar ainda um pouquinho mais com vocês, não precisa me segurar, né? É assim, por isso, ele quis, então, reforçar a sua vitória, a sua ressurreição. E, por último, algo que nos emociona ainda mais nesta festa da Ascensão. E aqui, então, aquela tristeza que eu falava no princípio, ela desaparece praticamente totalmente, né, com essa consideração. Eu já lembrei, né, no princípio, vou então relembrar agora, né, deste fato extraordinário, isto que nossa fé então nos traz. Né? Jesus subiu aos céus. Vimos, porque aqui não é a sua morada definitiva e também não é a nossa. Nós não vamos ficar confinados aqui nessa terra, né? Tenha pandemia ou não tenha pandemia, nós não vamos ficar confinados aqui na Terra. É uma confinação de passagem, né? Possa durar um pouco mais do que a pandemia do coronavírus, vai durar um pouco mais, né? Mas nós não estamos aqui para sempre, para ficar aqui, né? Por isso, Jesus Cristo foi tomar posse do seu trono, da sua glória, e também preparar-nos um lugar perto desse trono, para que nós reinemos com Ele. Porque nós reinaremos com Ele. Nós teremos o nosso trono também ao lado dele. Nós somos príncipes e princesas de Deus, do céu. Ou seja, se nós formos fiéis a Ele, firmemente trilharmos os seus passos, segui-lo de verdade, reinaremos junto com Ele eternamente. Teremos uma felicidade sem fim. Teremos realmente, que uma felicidade que ninguém jamais imaginou e poderá imaginar, que seja essa felicidade, como diz São Paulo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pela imaginação de nenhum ser mortal aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes nós pensamos nessa vida? Essa vida que nós vivemos aqui nesta terra. Alguns têm uma vida severina, parafraseando, o conto de João Cabral de Melo Neto, a vida realmente muito difícil, e nesses momentos praticamente, todos nós temos uma vida severina com essa pandemia, Outros têm uma vida de rainha Vitória, no glamour, no bem bom, um tio Patinhas que fica nadando no seu cofre imenso. Uns são ricos, outros são pobres, uns são inteligentes, outros não são tantos. Uns padecem injustiças, outros provocam injustiças. Uns padecem de coronavírus, outros não, saem incólumes. Uns morrem nessa pandemia, outros não.
Há lugares onde há lockdown, né? Lockdown, para falar uma palavra bonita, um sinônimo de prisão domiciliar, né? Que é isso que ocorre. Né? Outros são, né? Enfim, outros não padecem lockdown, né? Uns são os inocentes, outros são culpados, enfim, é aquela coisa de que só Jesus Cristo no final dos tempos vai separar os bodes das ovelhas, vai tirar a pele de ovelha que está no bode, está enganador, enfim. Mas a vida que cada um leva aqui é relativa, muito relativa. A ascensão do Senhor nos dá uma resposta certeira daquilo que é essencial. Vivermos na fé em Cristo. Cristo morto por nós, ressuscitado e subido aos céus na sua glória para preparar-nos um lugar. Né? É ali onde nós vamos ser felizes para sempre, né? Depois da nossa morte, por coronavírus, ou por escarlatina, ou por câncer, ou por fome, por desastre, ou por velhice. Isso é relativo. Cada um vai de alguma maneira diferente da outra, né? Mas todo mundo vai morrer, né? Mas o que importa é como morre, como vive e para onde vai. Nós queremos, então, na fé em Cristo, ir para essa glória, né? O Senhor não nos fez para essa vida. Ela só é um lugar de passagem, é um lugar de peregrinação, né? Nesta vida nós construímos a nossa vida eterna, de acordo com o nosso comportamento. Portanto, não importa que ela seja uma vida onde, como dizia Santa Teresa, que parece uma noite escura, numa má pousada, uma noite chuvosa, né? Ou com uma viagem de 30 dias num ônibus velho, sujo, lotado e cheirando de sanduíche, né? Não importa, né? Ou uma viagem de navio, onde trabalhamos na faxina e limpando o peixe todo dia. Porque no final dessa vida, chegaremos onde reinaremos como príncipes, num lugar onde o sol, que é Jesus Cristo, nunca se põe, sempre haverá de brilhar. E com ele estaremos sempre indo à praia, né? A praia nunca vai fechar, né? E nenhum governo jamais nos impedirá disto, porque não haverá mais nenhum vírus, nenhuma bactéria que nos possa adoecer. Deus não nos criou para vivermos aqui para sempre. Nossa cidade permanente é o céu, sem esquecer de que no juízo universal, como eu lembrava, né, nosso corpo também terá parte nessa glória. Ele mesmo, este mesmo corpo que a terra haverá de tragar, será evidentemente recachutado, né, e ficará até melhor do que agora, né, graças a Deus, né, cheio de luz, belíssimo será o nosso corpo de todos, aqueles que estão no céu, corpo belíssimos, né, ágil como o pensamento, sutil como o vento, né, sempre saudável, nunca haverá de adoecer. Por isso que viver de fé, né, sempre com otimismo e com esperança, é que devemos viver. Esperança de que sofreremos nesta vida, mas haveremos de, no céu, receber todos os prêmios, todas as glórias que Deus tem preparado para aqueles que sofrem junto na identificação com Jesus Cristo. Então, a lembrança de que Jesus Cristo sofreu e sofreu muito, mas a ressurreição e a ascensão nos reforça nesse otimismo. E Ele mesmo nos preveniu: vocês vão ter tribulações, mas confiai, eu venci o mundo. E aquele que quiser ressuscitar com Ele, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e sigam. E uma última ideia, para terminar, que precisa ser lembrada também, é que a nossa fé em Cristo, a nossa fé, nossa esperança no céu, depende de como nós contribuímos para que o reino de Deus cresça neste mundo, né? Ou seja, nós não nos alienamos
quer dizer, é uma passagem, é relativo, mas nós nos alienamos desta vida, dessa sociedade, né? Nós não podemos dar as costas à sociedade, né? À família, ao trabalho, ao estudo. Somos chamados a santificar, a divinizar todas as realidades terrenas, as políticas, as econômicas, as acadêmicas, né? As esportivas, as culturais, as artísticas, todas devem ser santificadas, né? Também porque todas essas coisas serão espiritualizadas, né, na nova terra que será criada no final. Haverá uma política espiritual, uma esporte espiritual, haverá, né, academias espirituais, enfim, tudo, né, será renovado espiritualmente. E além disso, nessas atividades de agora, pessoalmente, nós nos santificamos, preparamos-nos para ter um céu grande. E nelas haveremos de ajudar a muitos também a chegarem ao céu junto conosco. Enfim, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou na sua paixão e com a sua ascensão nos fez vislumbrar tantas maravilhas da nossa fé. E sem esquecer que no céu nós também teremos uma mãe, ela que também nos espera, que também nos prepara um lugar, né? E mais ainda, que caminha conosco, está conosco e nos alenta para chegarmos a essa pátria definitiva, para não desistirmos de caminhar no seguimento de Cristo, para então, com ela, cantarmos eternamente um cântico novo e jubiloso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.